Aleluia! Então, Mardoqueu neste momento não recebe nada, mas aguardem, irmãos. E a palavra prossegue, relatando que, se passando os dias, o rei engrandece um homem chamado Amã. Amã, agora, braço direito do rei. Amã, com soberania diante de todos. Amã é colocado ao lado do rei, porque o rei engrandeceu a Amã. E o rei dá uma ordem, aonde Amã passasse, todos tinham que se inclinar, todos tinham que se prostrar. E toda vez que Amã ia passando, todos se prostravam e se ajoelhavam. Mas tinha um chamado Mardoqueu que não se prostrava, não se inclinava. Aleluia! Sabe que eu já entendo? Não se incline para o inimigo, não se prostre para o inimigo. Como fazemos isso? Quando aceitamos as bandejas que ele oferece, quando nós servimos ao mundo, estamos se prostrando ao inimigo. Quando aceitamos os banquetes dele, quando aceitamos as propostas do inimigo, estamos se curvando a ele. É isso que o inimigo quer, que nós venhamos se curvar a ele com o pecado. E nós sabemos que o pecado é o salário da morte. Que morte é essa? O pecado começa a gerar primeiro a morte espiritual. Começamos a fraquejar na fé devido ao pecado. Começamos a não querer mais buscar a Deus por causa do pecado. Começamos a esfriar, porque o pecado vai gerando morte. Por isso precisamos se desviar do pecado, fugir do pecado, não cochear em dois pensamentos: ou serve a Deus ou serve ao mundo. Morte espiritual é o primeiro sinal. O segundo sinal, irmãos, a palavra é clara em dizer: o salário do pecado é a morte física, e consequentemente a pior morte, a morte eterna. Por isso, irmãos, nós como cristãos precisamos vencer as tentações. É difícil. Precisamos lutar contra a carne. Precisamos se desviar do mal. Precisamos se afastar da roda dos escarnecedores. Precisamos evitar o pecado. Mas se eu fraco caio, a palavra diz: aquele que confessa os seus pecados para Deus, se arrepende dos seus pecados, Deus é misericordioso para com ele. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Então Mardoqueu não se inclina a Amã. E o tempo vai passando. Amã passa, Mardoqueu não se dobra. Amã passa, Mardoqueu não se inclina. E vendo aquelas pessoas próximas de Mardoqueu, eles chegam e falam: por que você desobedece a ordem do rei e não se inclina a Amã? E ele apenas ignorava eles e dizia: eu sou judeu, nada mais. E eles vão sempre indagando Mardoqueu e perguntando a mesma coisa, até que um dia eles, não satisfeitos, vão e contam a Amã. Até então Amã não tinha percebido que Mardoqueu não se inclinava, mas pelos outros ele descobriu. Então agora, quando ele passa, ele vê que Mardoqueu não se inclinou, e o coração dele se enche de ira, se enche de raiva. Aleluia! E o que Amã vai fazer? Cheio de ódio,
não aceitando que aquele homem Mardoqueu não se inclinava. Ele vai ter uma conversa com o rei. E nesta conversa com o rei, ele vai chegar ao rei e dizer: Senhor meu rei, tem um povo dentre todos os povos do rei, a qual não obedecem ao rei, a qual não obedecem às leis do rei. E este povo não é digno de ser do rei. Então vamos aniquilar eles, vamos matar eles, vamos destruir eles. Então o que o rei faz? O rei fala: então este povo agora é seu, Amã, faça o que tu queres. E lança um decreto real para todas as províncias, para que matassem todos os judeus, homens, mulheres, crianças, idosos, e se não bastasse matar, roubar tudo quanto eles tinham. Imagina só agora, Esther judia, Mardoqueu judeu, o povo judeu vivendo naquela fortaleza. Imagina só o desespero. Então decretam na fortaleza este decreto de Amã, que Amã fez com o rei. E quando este decreto é lançado, agora entramos no capítulo 4, no tema da campanha. Mardoqueu, sabendo que o povo dele seria destruído, aquele cenário horroroso, aquele cenário tenebroso, o que Mardoqueu vai fazer? Ele vai colocar pano de saco, roupa de luto, vai sair ao pátio e vai chorar amargamente, clamando desesperado pelo seu povo. Que interessante isso. Tantos judeus lá, mas só um toma uma atitude. Só um toma uma atitude. O que Mardoqueu faz? Ele toma uma atitude. Nós precisamos tomarmos atitudes. Aleluia! Nós precisamos tomarmos atitude. Certa vez, a minha companheira, nos conhecemos no mundo, ela tomou uma atitude de ir para a igreja, e a atitude dela mudou a minha história, porque através da atitude dela eu me acheguei a Cristo. Então, irmãos, a atitude de Mardoqueu fez diferença. Mardoqueu foi o único que tomou uma atitude, e o Senhor está dizendo para você: a sua atitude vai mudar histórias. A sua atitude vai mudar vidas. A sua atitude vai mudar o seu pai. A sua atitude vai mudar a sua mãe. A sua atitude vai mudar os seus filhos. As nossas atitudes mudam histórias. Aleluia! Glória a Deus! Mardoqueu toma essa atitude, coloca pano de saco e cinzas, aquela roupa de luto, e sai em praça pública, temendo pelo teu povo. A segunda coisa que Mardoqueu vai fazer é o quê? Imagina eu vestido assim na rua. A humilhação. A humilhação. Temos se humilhado aos pés de Cristo? Temos se humilhado a Deus? Quando temos se humilhado, não somos nada, não somos merecedores, não somos dignos. Por isso a humilhação. Enquanto você puder, se humilhe aos pés de Cristo, chore aos pés de Cristo, se lamente aos pés de Cristo, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia! Aleluia! E a terceira atitude de Mardoqueu é clamar. Ele, naquela situação, o povo, ele começa a clamar amargamente em praça pública. O seu clamor, Deus quer ouvir o seu clamor. Clama a mim e responderei. Aleluia!
entra no seu quarto e fala: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, mas eu clamo a Ti porque eu não aguento mais. É aquele socorro da alma. Deus não resiste ao clamor. Aleluia, Jesus. Deus não resiste ao clamor de um homem. Deus não resiste ao clamor de uma mulher. E Mardoqueu clamando. Podem ver que ele não vai diretamente à rainha. Ele está lá clamando pelo teu povo, desesperado em praça pública. Mas olha que o clamor de um homem, olha o que a humilhação de um homem, olha que a atitude de um homem faz. Enquanto está aquele caos, aleluia, a voz de Mardoqueu é ouvida dentro. Aleluia. Ele estava lá fora. Então, os criados de Esther ouvem que Mardoqueu está naquela situação. E o que eles fazem? Esther, o seu pai está lá, se humilhando e chorando. Ela desesperada, triste, envia roupas para ele. Porém ele não aceita. Ele continua naquele luto pelo teu povo. Então, Esther, confusa, desesperada, manda um dos criados dela ir até Mardoqueu. E quando chega em Mardoqueu, Mardoqueu conta tudo o que está passando. Conta sobre o decreto que queriam aniquilar o seu povo, que queriam matar os judeus. Ele conta a rainha. E quando ele conta o que acontece, ele pede: fale para Esther entrar na presença do rei e suplicar por misericórdia. Suplicar por misericórdia. Porém a rainha vai dizer: eu não sou chamada na presença do rei faz 30 dias. E bem vós sabe que a lei diz que aquele que entrar na presença do rei sem ser chamado, certamente morrerá. Esther agora tomada de medo e pavor. Porém Mardoqueu, ouvindo que Esther disse isso, Mardoqueu vai dizer: saiba vós, mesmo sendo rainha, tu não será poupada. E mesmo que se você não quiser lutar pelo teu povo, perecerá você e a sua família, mas certamente Deus enviará alguém no seu lugar para salvar o teu povo. Imagina, era pai de criação e falar essas palavras. Ou seja, ele não confiava no homem, ele confiava em Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, não confie. A palavra é clara: mal de um homem confia no outro homem, porque o homem gera a nossa queda. Por isso, confie em Deus. Está difícil, continue confiando em Deus. Está impossível, confie em Deus. Confie em Deus. Olha este cenário, que horror. Todo o povo ia ser morto, mas a confiança dele, ele sabia que o socorro vinha do... Aleluia, Ele Jesus. sabia que a confiança dele estava no Rei dos Reis, no Deus poderoso, a qual fez os céus e a terra. A confiança dele em Deus. Então Esther, ouvindo isso, Esther diz, então, agora Esther toma uma atitude e vai dizer: reúne vós todos os judeus da cidade e jejuai por mim, porque eu entrarei na presença do rei, e se eu morrer, eu morri. Aleluia. Aleluia. Então, todas as criadas de Esther junto com Esther, Mardoqueu e todo o povo judeu agora entram em jejum. Jejum. Temos praticado jejum? Temos feito jejum? Jesus jejuou 40 dias no deserto para vencer o inimigo mais uma vez. Para vencer as tentações, Jesus jejuou. Os discípulos foram expulsar certa vez demônios, porém não conseguiram e disseram: mestre, porque aquela linhagem de demônios não saiu? Porque existem linhagens de demônios que só saem com jejum e oração.
Daniel, 21 dias jejuando. Esther agora junto com o povo, 3 dias jejuando. Se aprendermos esta arma poderosa que é o jejum, a nossa vida muda. Precisamos aplicar o jejum na nossa vida. Jejum é fazer propósitos com Deus, abdicar-se de certas coisas e se separar para Deus, ficar um período de tempo sem comida, ficar um certo período de tempo afastado de tudo, se dedicando em jejum. Porque olha o poder do jejum. Se passado 3 dias de jejum, Esther entra na presença do rei. E nós sabemos que aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado morreria. Mas Esther, 3 dias de jejum, na hora que ela pisa a cadeira do rei lá atrás, na hora que ela pisa no palácio, a palavra diz que o rei olhou e amou. De longe, porque olha o poder do jejum. Agora ela está brilhando, agora ela está cheia do Espírito, agora ela está cheia de luz. E aquela luz bate e reflete nos olhos do rei. E quando ela chega perto do rei, o rei aponta o cetro e diz: amada minha Esther, qual é a tua petição? É isso que precisamos ter, o brilho do Espírito Santo. É por isso que certas vezes você vai em determinados locais, pessoas te tratam mal, pessoas te perseguem, porque você tem a luz do Espírito Santo. E aquele que tem a luz incomoda as trevas. É por isso que não entendemos muitas das vezes por que essa perseguição na minha família, por que estão me perseguindo, por que estão atacando pedra, porque a árvore que tem frutos atacam pedra. Ou seja, o brilho